Oi gente, meu nome é Gustavo, sou graduando em Engenharia Elétrica pela UFJF e hoje vim resolver o exercício 2.4 do capítulo 2 do livro Circuitos Elétricos Lineares, Enfoques Teórico e Prático, do professor Wander Menengoy. O exercício, ele pede para a gente achar V1, V2 e V3 dentro desse circuito aqui. A gente pode ver, por exemplo, que a gente não tem aqui informação dessa resistência. Então, a gente já pode pensar que, poxa, a gente não tem que sair de qualquer jeito fazendo equação de malha para qualquer canto ou fazer um nó ali, enfim. A gente tem que parar e analisar o que a gente tem de informação e o que a gente pode fazer com isso. A gente sabe pela lei de Kirchhoff das malhas que a soma das tensões e um caminho fechado por tensões tem que ser igual a zero, né? Então, se a gente traça um caminho fechado por tensões e soma as tensões, a soma tem que ser igual a zero. Então, a gente consegue achar algumas informações importantes com isso. Como a gente quer achar V2, V3, V1, vamos equacionar algumas malhas aqui importantes. Eu vou chamar essa malha aqui de 1. Então, vamos equacionar a primeira malha 1. A gente vai ter uma tensão para cá, uma tensão para cá e uma tensão para cá. Essa é a primeira informação que a gente tem. Então, 3 volts mais V2 tem que ser igual a V3. Ok, temos a 1 aí equacionada. Eu vou chamar esse cara aqui em cima de 2. E a gente vai usar esse outro cara aqui para poder equacionar essa malha 2, né? A gente tem aqui que que 1 volt tem que ser igual à tensão em cima desse cara. Então, eu vou chamar esse cara aqui de V4, mais ou menos V4. Então, V4 vai ser igual a 1 volt. Por que eu sei que ele está nesse sentido? Porque para a malha poder fazer sentido, a gente tem 1 volt para cá e a gente vai ter que ter no sentido contrário, né? Porque um está no sentido horário e o outro está no sentido anti-horário. Então, a gente vai ter que ter no sentido contrário 1 volt para poder fechar que a soma dos dois é igual a zero, né? Ok, temos então que V4 é igual a 1 volt. O que a gente vai achar de informação com isso? A gente pode equacionar agora duas coisas diferentes. Primeiro, a malha que eu vou chamar de 3, que vai ser esse triângulo aqui, vamos dizer assim. A gente sabe que esse cara aqui, no 3, está para baixo, e esse cara aqui está para esse lado. Então, a gente tem que a soma de V1 mais 2 volts tem que ser igual a zero. Né? A malha 3 ela faz esse movimento aqui. Só que a gente vai achar então que V1 é igual a menos 2 volts. Por quê? Porque o exercício já deu pra gente o V1 nesse sentido. Senão a gente falaria que o V1 está no outro sentido. Mas tá tudo certo. V1 é igual a menos 2 volts. Se a gente escrevesse ele assim, ele seria igual a 2 volts. Mas vamos deixar ele como menos 2, que tá tudo bem. É só a gente sempre usar esse sentido que foi dado pelo exercício. Agora, a gente vai equacionar uma malha, que é a malha 4. Que vai ser o quadrado aqui, ó, em volta, né, desse nosso curto, né, desse lugar que a gente tem a tensão iguais nesses dois pontos. Ok, como é que a gente vai equacionar ele? Vamos colocar aqui, número 4. Então, V3 para cima. A gente vai ter o V4 aqui, que a gente já encontrou. A gente tem o V1 para baixo, a gente tem 2 volts para cá. Então, a soma dessas 4 tensões aqui tem que ser igual a zero, porque estão todas no mesmo sentido, né? Então, a gente tem que V3 mais V4, que é igual a 1 volt, mais V1, que é igual a menos 2 volts, mais V2, que é igual a 2 volts, mais 2 volts, esse aqui de baixo, tem que ser igual a zero, né? Então, menos 2 com 2, 0. Então, V3 é igual a menos 1 volt. Ou seja, V3 também está no sentido contrário do que o exercício deu pra gente, né? Então, V3 estaria de cá para cá, 1 volt positivo, mas, como a gente está usando menos 1, não tem problema, V3 igual a menos 1 volt. Então, já temos aqui 2/3 da resposta do exercício. E para achar o final, a gente sabe que, substituindo V3, 3 mais V2, vai ser igual a menos 1 volt, que é o valor de V3. Então, V2 é igual a menos 4 volts. Ou seja, todas as tensões estão no sentido contrário do que o exercício deu pra gente. Mas não tem problema, porque a gente está usando o sinal negativo para indicar isso. Então, o exercício foi esse. É um exercício que é importante parar para pensar no início dele. Como que a gente vai resolver isso, sendo que a gente, teoricamente, não tem essa informação aqui do circuito, enfim, né? Não é um método, vamos dizer assim, convencional de resolver o circuito. Não é o que a gente pensaria logo de cara, né? Mas é muito importante saber analisar também o circuito dessa forma. É isso, agradeço pela atenção. Se puder deixar seu like e se inscrever no canal, agradeço muito. Até a próxima. Valeu!